no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. No final eu conheço você que está conosco pela primeira vez, ok? Vou te dando um recadinho enquanto você vai abrindo. Nós voltamos o nosso culto essa semana às quarta-feiras. Como nós fizemos a mudança de horário, nosso culto nós fazemos há 10 anos o culto às 19 horas no domingo. Até vou mudar a placa ali fora. Mas nós tivemos que descer para as 9 horas, porque como os irmãos sabem, nós estamos indo abrir a nova igreja lá na região do Padre Anchieta. Então lá eu vou estar atendendo à noite, então seria incompatível. Então aqui vai ser sempre às 9 horas da manhã. E alguns irmãos que trabalham aos domingos, domingo sim, domingo não, às vezes até mais que um. Então agora nós voltamos com o culto da quarta-feira à noite, quarta às 20 horas. Então se você não pegar o culto domingo de manhã, vem para quarta-feira adorar o Senhor, ok? E nós já começamos quarta-feira poderosa, ó. Nosso tema dessas quarta-feiras será não apagueis o Espírito. Quarta-feira agora já começamos poderosamente. Pastor Fabiano Gomes, vocês conhecem o pastor Fabiano Gomes, o pastor aleluiado aí. Quarta-feira ele está aqui ministrando com a gente. E na outra quarta-feira o pastor Tom está top, já está alinhado, vai ser bênção demais. E a mais esperada de todos, o mais top de todos está chegando aí, que na outra quarta-feira a Tayane vai estar ministrando aqui para nós, amém? Nós vamos destravar esse negócio aí, mulher. Estamos trabalhando para ela ser pregadora, monstro nessa casa. Foge não que nós vamos alinhar isso aí. Então, às quarta-feira agora a gente já começa embalado. E logo mais as nossas células, assim que puderem ser autorizadas, nós vamos fazer as células presenciais, tá bom? Por enquanto está só online. Então muita gente não veio essa manhã achando que não ia ter devido ao que nós passamos por esses dias. Não, está tudo na mão de Deus. O menino está vivo, machucou, mas está vivo, está uma bênção. Está assistindo lá, eu tenho certeza que eu já vi eles aqui. Então, o Senhor guarda tudo. A vida do Mateus pertence ao Senhor, amém? E a minha também pertence a Ele. Aquilo que Ele colocou na nossa mão, a gente fará com excelência. Obrigado pelo carinho. Todo mundo que ligou para a Fabiana, mandou mensagem para ela, para mim. Alguns eu demorei muito a responder, porque era muita coisa e a gente estava com muitas correrias. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7. Segura aí, vai ser o tema da nossa mensagem. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Eu quero que você saia daqui entendendo a posição que você se encontra no reino de Deus. Porque o tema da nossa mensagem é tornando-se filho, abrindo portas e tocando o céu. Eu vou repetir: tornando-se filho, abrindo portas e tocando o céu. Vamos orar, vamos buscar ainda mais a revelação do Pai. Papai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. E hoje, essa manhã, nesse culto, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos sair daqui entendendo o que o Senhor quer para nós. Fala conosco nessa manhã, prepara o nosso coração, trabalha dentro de nós e com nós. Que o Senhor se manifeste, se revele de uma forma ainda maior, mais do que tudo que o Senhor já me deu. Aquilo que está por detrás das Escrituras. E nessa manhã o acesso é através do Teu Espírito Santo. Que Ele nos possua de uma forma sobrenatural. Que o Senhor coloque graça sobre graça nesse culto. Manifesta sobre nós, sobre aquele que nos assiste, que eles possam entender a posição que ocupa, as portas que hão de abrir e os céus que eles devem tocar. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Nós ficamos muitas vezes correndo atrás de muitas coisas. Eu acho que não tem ninguém aqui que não gostaria de que a sua vida fosse cada vez melhor. Eu acho que todos nós, todo mundo corre atrás de um bom emprego, ou pelo menos de um trabalho. Todo mundo corre para o seu bem-estar ali, para uma melhoria de fonte de renda. Alguns correm atrás até mesmo de namorado, outros correm atrás de uma faculdade, outros correm atrás de paz, de tranquilidade.
muitos de nós corremos uma vida toda sempre tentando melhorar. Isso aí é uma verdade absoluta. Eu acredito que todos nós aqui, sem exceção, ou pelo menos 99%, querem sempre estar melhorando alguma coisa na vida. Pode não estar nunca satisfeito com tudo que tem. Queremos sempre algo melhor. Algumas pessoas estão inconformadas com isso, outros com aquilo. E algumas pessoas correm atrás não só de coisas, correm atrás de pessoas, para que receba pelo menos o reconhecimento de alguém. Outras correm atrás das pessoas porque pelo dom que ela tem, elas querem que Deus fale alguma coisa para ela em relação ao que a vida o espera. Mas todos nós, volto a dizer, sem exceção, quer o melhor para si. Aí alguém pode perguntar, mas é isso pecado então, pastor? Eu vou dizer para você, não. E depende. Não, porque o próprio Deus quer o melhor para nós. A prova disso tudo, eu acabei de falar no início, eu vou falar aqui de novo. A prova de tudo isso é que Deus entregou o seu Filho a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas Ele é a carta de adoção de nós para que possamos ser filhos. Então há um presente de Deus logo de cara para você. Nós que andávamos desgarrados, como a Bíblia diz, sem Deus, sem direção, éramos como ovelha que não tinha destino, sem nenhum pastoreio, e Deus preparou o sumo pastor. Então Deus quer o melhor para a sua vida. Outra prova disso tudo, Deuteronômio 28 diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, então as bênçãos nos alcançarão. Há uma outra passagem em Isaías que diz que se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Há um Deus prontinho dizendo para você que Ele quer que você desfrute do melhor dessa terra. Então para uns não é pecado, para outros depende. Porque pessoas que correm atrás de melhorar a sua vida, às vezes tomam por partida ou contrapartida algumas atitudes que às vezes podem não ser bênção de alguma maneira para a sua vida. Querendo estar no auge, tentando passar por cima de todo mundo e de todos, não importando o sentimento de ninguém. O que ele quer é se dar bem na vida. Hashtag subir na vida. Agora o problema é que quando eu digo que depende a que preço você leva isso. Há pessoas que acham que quebrando princípios, elas vão se dar bem na vida. Para alguns é verdade. Até no início vão conseguir. O problema é que tudo que o homem cria, ele vai ter que sustentar. Mas tudo que Deus cria, Ele mesmo sustenta. Então o nosso maior problema é como fazemos isso? Quebrando princípios. Quando eu olho para esses tipos de atitude de pessoas que tentam quebrar o princípio, esquecendo que quem quebra princípio, uma hora será quebrado pelo princípio. Quando tu quebra um princípio, ali na frente tu é quebrado pelo mesmo. Sabe por quê? Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Pessoas que dizem, eu não preciso de ninguém acima de mim. Como se a autoridade fosse algo pejorativo. Já nascemos debaixo de autoridade. Quando você nasce na sua casa, Deus constituiu a uma autoridade chamada pai e mãe. Quando Jesus veio à terra, Ele foi constituído filho, mas Ele sempre lembrou de quem era o pai. E quando era para levar a glória, Ele sempre transferia para alguém que estava acima dele. Então nascemos debaixo de princípio de autoridade. Quando andamos no trânsito e você vê alguém com fada e faz assim, tu breca, porque nós já estamos debaixo de princípios de autoridade. Mas aqueles que querem de qualquer maneira quebrar os princípios para se darem bem, esquecem que lá na frente serão pegos pelo mesmo. Algumas pessoas quebram o princípio que Deus constituiu de honrar pai e mãe.
Agora que estão velhos, não querem mais cuidar deles. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, porque cedo ou tarde essa conta vem. Alguém vai me dizer, pronto, agora é profeta da desgraça. Eu digo não. É que os seus filhos aprenderam como fazer também. Quando você leva seus filhos para ver seus pais, quando eles vão ver os avós, e ele vê como você trata os avós, ou seja, o seu pai, você como filho ou filha, tratando seus pais, os seus filhos estão de olho para ver que quando tu ficar velho é assim que eles devem te tratar. Agora quem quebra esse princípio ali na frente será quebrado por ele. Quer outro? Homens que desaforram a esposa, esposa que desaforra o marido. Quebra o princípio de honrar como a parte mais fraca, como a Bíblia diz. Ali na frente, essa quebra eles. Muitas vezes vão permanecer o resto da vida sozinhos. Pessoas que quebram as autoridades como se autoridades fosse algo criado por homens, sabendo que a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E se você não respeita pastores, se você não respeita policiais, se você não respeita professores, se você não respeita pais, se você não respeita patrão, se você não respeita alguém que foi colocado sobre você, fica tranquilo que Deus sabe o que é de fazer contigo. Nós precisamos entender que para ser promovido, nós temos que nos subtrair. Mas tem gente que para estar acima, ele não quer subtrair, ele quer subir e passar por cima de tudo e de todos. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos tomar atenção. E há uma palavra que a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Princípio. Só que nós precisamos entender, porque umas vezes eu escuto alguém dizendo assim: ah, mas eu não vou me humilhar, humilhação, que vergonha. Quem disse que humilhação é vergonha? Alguém te humilhar pode te tornar vergonha, mas você não. Quer ser maior no reino de Deus, faça-se menor, a Bíblia diz. O problema é que as pessoas querem ser o maior, e aí esquece que no reino de Deus eles são os menores. João Batista vira e diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Humilhação isso? Humilhação isso? Eu pergunto para a igreja dos dias de hoje: seria humilhação isso? Promover alguém e você se subtrair? Agora vira Jesus e diz: porque tu se subtraíste, porque tu diminuíste, penso eu. Ele diz: dos nascidos de mulher não haverá outro semelhante a ti. Nós precisamos entender que até a palavra humilhação, eu gosto de dessecá-la, de dividi-la para entender melhor. Humilhação, se você cortar a palavrinha, tem um final ação. E humilia vem de humilde. É ser humilde, é uma ação de ser humilde. Mas nós olhamos como humilhação como sendo uma coisa dolorosa para nós. Não. Quando você lê humilhação, então troque essa palavra, ação de ser humilde. Todo mundo ganha. Ninguém perde com isso. Nós precisamos entender. Pois bem, nós já entendemos que Deus quer o melhor. Deus espera isso para nós. Já entendemos que tem a maneira correta de ter o melhor. Eu gosto de Deuteronômio 28, como eu disse, porque ali diz que as bênçãos te alcançariam. Mas eu quero ler primeiro. Diz assim: se vos obedecerdes fielmente ao Senhor, Deuteronômio 28, 1. Se fielmente obedecer o Senhor, ao seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito, muito acima de todas as nações. É promessa de Deus te colocar em melhor lugar. Ele está dizendo: se uma nação se colocar debaixo, nos colocará como nações superiores, não melhores, mas numa posição superior. Então nós entendemos que
Isso é promessa de Deus. Mas se eu falasse para você e você descobrisse que muitas vezes você está correndo atrás de muitas coisas e você não tem conquistado, não tem chego a lugar nenhum. E se eu falasse para você que elas estão disponíveis para você nessa manhã? E se eu falar para você que Deus escolheu esse culto para dizer que coisas maiores estão por vir na sua vida? E que não é nós que corremos, é o Senhor que traz. Mas nós precisamos entender. E Apocalipse capítulo 3, versículo 7, eu quero ler contigo agora. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 7. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Quem está escrevendo isso é João. Mas ele está mencionando, sendo inspirado por Deus, a revelação de Jesus, o Filho de Deus. Agora você precisa entender que o livro de Apocalipse também é conhecido como o livro da revelação. Como eu disse, se eu falasse para ti que está tudo preparado para você alcançar, as coisas já foram deixadas, as coisas já foram conquistadas, e só não desfruta porque não entendemos a posição que precisamos estar. Quando nós entendemos sobre isso, para nós desfrutarmos melhor sobre tudo isso, será necessário você andar debaixo da revelação. Nós precisamos entender sobre isto. É o céu que diz quem você é, e não a terra. Quando você entender que é o céu que determina tudo, nós vamos parar de andar no plano terreno, nas coisinhas. Então eu quero dizer, quando você se levanta, quando o céu se abre sobre a sua vida, o que ele revela quem você é? O que o céu diz sobre você? Certa vez Jesus vindo a ser batizado, o céu se abriu sobre ele, e uma voz rompeu naquele lugar. Vamos ler? Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Hoje a gente vai ter que dar umas lidinhas, vai ser bacana. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 17. Você precisa entender e a revelação que Deus quer para cada um de nós nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço a ser batizado por ti, e vens tu a mim? Querido, deixa eu só fazer uma observação aqui. Jesus está aqui com 30 anos de idade. Jesus vem para ser batizado. Você precisa entender, se você não tomou a decisão de descer as águas, você precisa entender sobre isso. Jesus não foi batizado quando criança, porque criança é dono do reino de Deus. Certa vez ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças não são detentoras de pecado. Agora nós adultos precisamos ter tomada de decisão. Então, se você ainda não decidiu descer as águas, é melhor você aprender aqui com Jesus. Pastor, mas eu fui batizado quando criança. Eu também, por uma questão dos meus pais. Eles entenderam que era bom para aquilo naquele momento. Agora, quando eu cresci, tive entendimento. Aí eu pude fazer a escolha se eu queria o Cristo ou não, se eu aceitava ou não. Porque o batismo é para arrependimento. Uma criança não sabe nem o que fala quando acaba de nascer.
como que ela terá arrependimento? Romanos diz que o batismo é para sepultamento da velha natureza. Vós que fostes sepultados em Cristo pela morte do batismo. Mas como criança não tem arrependimento, ela nem sabe o que faz. Nem quando abocanha o peito da mãe, que a mãe faz, ela nem sabe que fez aquilo com dor, com maldade. E nem é maldade dela, foi um ato voluntário. Mas depois que tu cresce, sim. Aí Deus te deu o favor do entendimento. E aí você precisa tomar as suas tomadas de decisão, se perdoa ou não, se volta atrás ou não, se renuncia ou não, se fala ou segura que vai falar. Então vamos voltar para cá. Então Jesus vem ter com João, vou ler de novo. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço a ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz descia do céu e dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando o céu se rompe, vai dizer quem ele é. Quando o céu se rompe sobre a sua vida, o que o céu diz que você é: eis meu filho. Ou como disse Jesus: afasta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Nós precisamos entender que é o céu, e nós precisamos entender como temos que nos comportar. O céu rompe sobre Cristo e diz quem ele é. Depois Jesus caminha um bom tempo, e ele faz uma pergunta a seus discípulos. E ele vai perguntar: o que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? E aí ele diz: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que você é profeta que tem ressuscitado. Mas e vós, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro tem um deslumbre do céu mais uma vez e diz: e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, você precisa entender algumas coisas. Aqui ele estava como dizendo: o que a terra diz que eu sou, tu és João, outros dizem que tu és Elias, ou que você é um dos profetas. A terra sempre vai dizer coisas a seu respeito, mas ele quer saber, na verdade, o que o céu declara, porque foi o céu que disse que ele era filho. Então agora Pedro tem o mesmo deslumbre do céu, dizendo: tu és o Cristo, o Filho. Você precisa entender que para você conquistar todas as coisas, para você andar em todas as coisas, tudo aquilo que já está preparado não é para qualquer pessoa, é para os filhos. Então se eu dissesse que está tudo preparado para você, mas você precisa entrar na posição de filho. A palavra servo, eu gosto dela, mas ela é a mesma palavra no grego utilizado para escravo. E se você não entender, não conseguir diferenciar ela, você vai ter uma mente de escravo. Certa vez Jesus virou para eles e disse: não te chamos mais de servo, porque o servo não sabe nada, seu Senhor. Vos chamo de amigo. Ele tenta mudar. Nós temos que ser o servo na questão de estarmos presos em Cristo, mas não o formato de escravo, de mente escravizada, uma mente presa à religiosidade. Você precisa desfrutar das coisas de filho, andar com a paternidade de pai. Eu sei que para muitos é difícil.
Pastor, por que é difícil? Porque tiveram péssimos pais. Não foram os melhores exemplos. E você tenta raciocinar que pai é isso com Deus sendo pai. Não, o modelo não, o primeiro olhar não é para a terra. O primeiro olhar é para o céu. A primeira voz não é da terra, a primeira voz é do céu. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar na posição de filhos. Agora, se nós não entendemos isso, nós nunca vamos romper. O que eles dizem que eu sou, Pedro diz, tu és o filho. Mas o que a terra diz que eu sou? Tem pessoas que ficam mais presas querendo saber o que as pessoas vão dizer de si, o que as pessoas vão pensar de mim. Ei, acorda. Você precisa ver o que Deus pensa de você, o que o céu declara sobre você. Ah, mas se eu... Agora que eles vão pensar que agora eu não bebo mais. Cara, você vai pensar com mentalidade de escravo. O que eu vou dizer? Que agora eu não vou mais para balada, eu vou para a igreja. O que meus amigos antigos vão... Agora que eu entendi quem é Cristo, mas como que eu vou sair de um lugar que eu nasci naquele lugar? Enquanto tivermos uma mente enraizada na terra, mentalidade de escravo, nunca vamos desfrutar de nada como filho. O que a terra diz de nós? Você sabe o que a terra diz de nós? Que nós somos o povo gospel. Você sabe o que a terra diz de nós? Que nós somos os evangélicos. Você sabe o que a terra diz de nós? Que nós somos crentes. Mas você sabe o que o céu fala sobre nós? Que nós somos filhos. 1 João 12, todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que são guiados pelo Espírito de Deus. E você precisa entender que também não basta ser filho. A Bíblia diz que há 2 processos de filho. 1 João 1,12 diz, todos quantos receberam, foram dados direito de ser feitos filhos de Deus. A Bíblia diz de tecnos e ruiós. Essa palavra filho, deixa eu tomar uma água para melhorar aqui. O radiador esquentou, eu acho. A Bíblia diz nesse 1 João 12, todos quando recebeu, que se entregou a Ele, começou o processo de renúncia de vida, se aproximou de Cristo, novo nascimento, foram dados direito de ser feitos filhos. Essa palavra filhos aqui é teknon. E essa palavra fala de filhos, crianças, bebês. É por isso que muitas pessoas não conseguem se entregar para Cristo de verdade. Porque não conseguem se tornar criança diante de Deus. Não conseguem tornar ingenuidade diante de Deus. Estão sempre com sua maneira de pensar. Você já viu como uma criança age? Já viu como uma criança se manifesta com o pai? Ele não está nem aí se ele está em praça pública. Ele vai dar gargalhada. Meus filhos me colocavam em cada sinuca, amigo. Soltava aqueles barulhão, as pessoas achavam que era eu. E a criança não está nem aí perto do pai. Não, mas... Não. Agora, Deus está querendo que nós nascemos, nos tornamos como criança. Mas tem uma coisa que você precisa entender. A Bíblia fala no Novo Testamento, ou melhor, nas epístolas, mais de 44 vezes a palavra filho. Mas ali ela usa ruiós. Enquanto o teknon é o filho bebê, o criança, o que acabou de nascer. Aqui na frente, quando Romanos vai dizer que, em Romanos, se eu não me engano é 8, acho que é 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Aqui ele não está dizendo teknon, ele está dizendo ruiós. Todos quantos que são guiados, agora é o filho maduro.
Então não basta ser filho no reino de Deus, você precisa entrar no processo e terminar o processo. Tem muita gente que são uns tecnons espirituais. É os bebezinhos, não pode tocar que dói. Não pode fazer nada que fica com carinha de triste. Não pode nada, se o papai não der alimento, morre. Está na hora de sermos ruiós. Os filhos que são maduros. Os filhos que sabem o que fazer e como fazer. Sabe uma coisa que eu tenho visto? Nenhuma herança é desfrutada por criança. Você só desfruta de herança quando se torna um filho adulto. Sim ou não? Você pode ter a herança. Por carregar o sobrenome, ele tem a herança. Mas nunca desfruta da herança. Sabe o que eu quero dizer para você? Não basta estar sentada nesse lugar. Que você pode estar sentado aqui como tecnon. E aí você vai sempre reclamar do papai. Aí chora porque o leite não chegou, está chegando tarde. Reclama porque o cheiro encontra em você. E ninguém vem te limpar. Agora quando se torna filho mais velho, você vê o pai no sufoco, você diz: deixa comigo, pai, eu vou ajudar aqui na cozinha. Deixa comigo, pai, eu vou ajudar aqui no quintal. Deixa comigo, pai, eu vou tratar disso, eu vou fazer aquilo. E então desfruta da herança. Como o tema da mensagem é tornando filhos, abrindo portas e tocando o céu. A primeira coisa que você precisa entender é a posição que você precisa ocupar. De filho. E filho ruiós. Filhos maduros. Quando nós olhamos aqui em Mateus 16, é aqui que eu quero que você vai entender como é que você vai destravar as portas. Abra comigo o Evangelho de Mateus 16. O Evangelho de Mateus, capítulo 16 diz: e Simão Pedro, respondendo, lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado do céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que somente filhos possuem as chaves. Quem tem filho maduro aqui, quem tem filho criança aqui, vai entender o que eu estou dizendo. E eu tenho o privilégio de ter tudo. Eu tenho do grande ao pequeno, mas já encerrei a fábrica. O Mateus tem a chave de casa, Mariana tem a chave de casa. Aí o Murilo virou para mim, o caçulinha: ô pai, cadê minha chave? Eu digo: você não pode ter a chave ainda. Não, mas eu moro nessa casa. É verdade, ele, ó, o direito de filho. Mas eu moro nessa casa. Eu falei: filho, você mora e tem acesso e tem direito a tudo que todos os seus irmãos têm. Mas a chave, se você perder lá fora, você destrói a casa inteira aqui dentro. Você ainda não amadureceu o suficiente para ter a chave. Por isso que filhos maduros possuem a chave. A Bíblia está dizendo: eis que darei a chave do reino dos céus. Sabe, querido, algumas pessoas que vêm para mim dizendo assim: olha, Deus está dizendo que está entregando a você chaves. Eu digo: eu sei. Eu leio Bíblia. Eu sou filho. Eu ando na revelação da palavra. Não é só receber a chave, Deus está te entregando a chave. Eu sei, eu ainda digo para ele: e tudo que eu ligar na terra está ligado, e tudo que eu desligar está desligado. É sério isso aqui. Os filhos têm as chaves. Então quando você se tornar a posição de filho ruiós, você tem chaves que destrava tudo.
Nós estávamos ontem pela manhã, a Fabiana angustiada, o Mateus ainda na parte lá da UTI, e também o quadro já estava melhorando, precisava descer para o quarto. Enquanto tomávamos café, a Fabiana estava chorando. Eu até postei uma coisa no meu status. Então, na hora eu falei, vamos orar para tomar o café? Vamos. Eu disse, Pai, nós te agradecemos porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós vivemos ontem a porção daquele dia, nós vamos viver hoje a nossa porção. Somos gratos a Deus pelo sim e pelo não e por tudo que o Senhor tem feito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu sei que isso coopera. Falei, uma coisa eu te peço, que o Senhor prepare agora o lugar para o Mateus ir. Prepare o quarto para ele. Tomamos o café, meia hora depois liga para saber lá no hospital. Graças a Deus nós temos a menina do louvor, que é da PUC. Já me conectou, falou, arrumaram o quarto para ele. Acabaram de descer para o quarto. E eu escrevi, lágrimas te levam em alguns lugares, mas somente oração te leva a milagres. Coisas assim que eu escrevi. Quando você entende que você tem autoridade espiritual sobre a sua vida, você não fica reclamando que as coisas não acontecem. Você passa a profetizar para acontecer, querido. Certa vez entrou Deus com o profeta Ezequiel e disse, o que você enxerga aí? Talvez Ezequiel chorando pelos cantos e só osso, Senhor. Um exército vai se levantar com nós aqui. Cadê o povo, Ezequiel? Só tem osso, Senhor. Ele diz, então profetiza. Ele vai dizendo, profetiza. Quando tu torna filhos, você não reclama pelos cantos, você diz, libera aquele lugar para nós, aonde pisamos a planta dos nossos pés. A Bíblia diz que Deus nos dá. Senhor, mas eu não estou conquistando. Tecnon. Oh, papai, eu nunca consigo. Tecnon. Enquanto não entender a posição de filhos ruiós, você vai ficar como um bebê espiritual reclamando. Quando eu cheguei nesse bairro, quando eu sabia que era esse lugar que Deus iria dar, a Mariana era de colo, o Mateus pequenininho, o Murilo ainda não existia. Há 10 anos atrás eu entrei no bairro, quando Deus revelou que era este bairro, comecei a dar uma volta para o bairro, cheguei num lugar determinado, tiramos o calçado dos pés, todo mundo. Tirei a Mariana, aquele sapatinho de colo, pezinho branquinho, que a bichinha branca. Aí colocamos no chão, ela voltou com a solinha do pé, tudo preta. Quando colocamos, nós falamos a Deus assim, porque nós sabíamos que nós tínhamos chaves. Nós sabíamos quem nós éramos em Cristo, a posição que nós ocupávamos. Nós colocamos o pé e disse, Senhor, nos dê uma nova Europa. Nos dê parte dessa cidade a partir de agora, pois a tua palavra diz que quando colocares o pés naquele lugar, o Senhor daria o território. Agora estamos indo para o Padre Anchieta, ainda não fiz isso, vou fazer. Só que agora eu vou chamar todos que são daqui, que a gente aluga vão para vir, para compartilhar conosco, que agora tem mais filhos lá. Quando você entender que é você que abre e destrava as portas. Então quando você murmura, você não é filho ruiós. Eu não sei se é nem filho. Eu nem acho que é filho. Mas deixa Deus ver as coisas. Você precisa entender. Eu estou finalizando aqui. Então quando você se torna filhos, você abre portas e você toca o céu. Sabe por que você toca o céu? Porque quando o Filho de Deus, ele vai para a cruz, e eu vou finalizar aqui, eu quero que você abra comigo. Está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Vire filho, se torne filhos maduro. Deus entregará as chaves e você vai tocar o céu. Marcos 15, 37. Deixa eu te posicionar. Aqui Jesus está na cruz. Aqui o filho ruiós está na cruz. Sabe por quê? Porque todo filho ruiós, ele sabe que ele tem uma cruz para prosseguir. Porque aquele que segue o Filho do Deus vivo,
O filho disse: se quer me seguir, pegue a sua cruz, siga. Filhos maduros sabem que o sacrifício faz parte da vida, que se sacrificar faz parte da vida. Mas o filho tecnô, ele não quer um fardo. O filho tecnô só quer as bênçãos. Nós estamos em casa carregando, agora o Murilo já amadureceu um pouquinho, mas até uns anos atrás a gente estava carregando o peso e o Murilo estava de bicicletinha correndo para cima e para baixo do quintal. A gente estava transpirando, porque o filho criança, o tecnô, ele não carrega. Aí estava o Mateus, o Ruiós, a Mariana, o Ruiós, o filho maduro, estava lá com a gente, ajudando a organizar e limpar o quintal. Agora Jesus está na cruz. E o texto diz assim: e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse o quê? Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Agora o céu é invadido por alguém que na posição que ocupou, na chave que tinha, lembra Apocalipse? Eu sou aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Agora ele recebe o nome que está acima de todos os nomes, e que o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Quando nos tornamos posição de filhos maduros do Senhor, nós abrimos chaves, nós tocamos o céu, nós governamos a terra, e lá embaixo o inferno se sujeita a ela, porque nós lemos agora de pouco que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja constituída de filhos ruiós. As pessoas têm medo, é o inferno que tem medo de você, querido. A porta é feita para proteção. Eu vou traduzir, estou finalizando. E a proteção do inferno não suportará a força da igreja. Essa é a tradução. E ainda que eles tenham porta, a chave está sobre nós. Nós vamos lá, se não quiser meter o pé, queridos, se você é mais gentil, você vai lá com a chave e destrava. É por isso que quando nós vamos libertar alguém, quando você coloca a mão e você manda embora, e você diz: Senhor, nós ligamos ela ao seu trono, o bicho esperneia e sabe que está ligado. Você precisa ocupar a posição. Está tudo preparado para você. Eis que o banquete já foi preparado. A Bíblia diz. Você precisa se posicionar. Somente isso. Dores vão passar e fazem parte dos filhos ruiós. Os tecnô não vão sentir dor. Vão chorar porque são chorão, mas não vão entender. Os maduros choram, mas não larga a cruz. Os maduros está pesado, mas não abandona o peso. Os filhos maduros estão sempre ajudando o reino. Se posiciona hoje, pelo amor de Deus. Mude o seu conceito, pelo amor de Deus. Se volte para Cristo de verdade, pelo amor de Deus. Quero orar com você. Fecha seus olhos. Se você ainda não entendeu a sua posição no reino, se o louvor puder vir aqui rapidinho. Você precisa entender quem você é no reino de Deus. Pastor, até hoje eu fui tecnô, uma criança que chorava. Eu vou te dizer, é por isso que você não conquista mais. Porque os seus gritos, a única coisa que pode fazer é ganhar uma mamadeira. Agora, quando tu coloca a posição de maduro, você não é provedor apenas do leite, da mamadeira, mas de todas as demais coisas. Eu quero dizer para você, está tudo preparado.
o papai preparou para os filhos. Para todos aqueles que se colocam na posição de filhos de verdade. E eu não sei o que você quer que destrava hoje na sua vida. Primeiro eu quero que você entre na posição de filho. Se tem que arrepender das coisas, da postura, e se você se arrepende é porque você está mudando. Se você arrepende é porque você está amadurecendo. Se você se arrepende é porque você está saindo de Tecnon para Ruiós. E se tu é Ruiós, te prepara. A chave de céu, do reino de Deus, do céu, está sendo entregue à sua vida nessa manhã. Agora você vira. Agora você ora, você clama. Mas agora você profetiza. Você não fica hoje pela manhã na posição do coitadinho, da mente do escravo, que a religiosidade sempre te disse: não, você tem que passar por esse karma, você tem que fazer você tem que andar tantas vezes de joelho. Sabe por quê? Porque a religião quer te deixar filhos Tecnon, mente de escravo. Mas no reino de Deus, Deus quer te fazer o Ruiós, o filho que se levanta e recebe a chave, aquele que liga e desliga, aquele que profetiza e recebe. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesse dia, nessa manhã, nós queremos ver o sobrenatural sobre a vida dos seus filhos. Tudo já foi conquistado. Se quiser me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos, Senhor, o melhor dessa terra que o Senhor prometeu aos filhos. Isso não nos isenta de problemas. Isso não nos isenta de cruz. Isso não nos isenta de passarmos por emoções que venham doer em nós. O filho Ruiós, o Cristo, Filho de Deus vivo, passou. Cuspiram nele, rejeitaram dele. O que curou todo mundo, o que ajudou todo mundo, o que deu pão para saciar a fome. Agora ouvi a voz de todos que diziam: crucificam, crucificam, crucificam. Mas ele nem naquele lugar deixou de tocar o céu a ponto de outros dizerem: verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Oh! Senhor, que nesse dia, nessa manhã, seja manhã de renovo, seja manhã de restauração, seja manhã de posicionamento. Oh Deus, que possamos ser Ruiós, os filhos que têm a chave e que carregam a cruz. Adore a Deus. Rasgue o coração nessa manhã para Deus. Não fuja da sua posição. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Fale com o Pai nessa manhã. Seu amor me encontrou. Restaura seus filhos, Senhor. Amadurece seus filhos, Senhor. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu
vem a mim, de maneira alguma eu abandono, diz o Senhor. Pra sempre, e nada vai me separar do seu grande amor. É manhã de restauração, é manhã de posicionamento de filhos ruiós, filhos ruiós, filhos maduros do papai. Agora, filho, sou Se posicione, pelo amor de Deus. sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Jesus, a carta de adoção do Pai, seu nome está escrito no livro da vida. Jesus, a nossa aliança eterna. Uou! Nada vai me separar. Nada te separa do Pai. Nada vai Há um amor dele por você. separar do teu amor, do teu amor, Senhor. Aleluia. Senhor, nessa manhã, nós estamos diante do Senhor na sua casa. Queremos nos tornar filhos maduros, filhos que obedecem, filhos que recebem a chave e destravam o céu, filhos que tocam o céu, filhos que farão a diferença sobre essa terra, filhos que não se importam com o que a terra diz sobre nós, mas a nossa expectativa é sobre o que você declara que nós somos. O que importa para nós não é que pessoas dizem, não é que a internet fala, não é o que a mídia fala ou condena. Nós sabemos o que o céu declara sobre nós. Declare nessa manhã, Senhor. Se manifeste sobre nós essa manhã.